Olá a todos, a todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o Cultura em Foco. Recomendo a vocês a inscrição no canal e dar uma passadinha aos vídeos aqui presentes, não é? Que serão de grande valia para as áreas da educação, da saúde e do Cultura em Foco. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma obra, não é, bastante interessante. É um livro da escritora Andrea del Fuego. Bem, a escritora, na verdade, é também Andréa, mas Andréa Fátima dos Santos. Ela adotou esse pseudônimo, Andrea del Fuego, por conta e por homenagem a uma atriz, escritora, dançarina, Dora Vivacqua, que se chamava Luz del Fuego. Então, Andrea del Fuego, como é conhecida, é da cidade de São Paulo, da capital, não é? Nasceu em 1975, formada em filosofia pela USP e escritora de várias obras, inclusive de livros infantis e juvenis. A imagem que vocês têm é bastante recente, da Andrea del Fuego. Então, a obra, A Pediatra, foi publicada em 2022 pela editora Companhia das Letras. A imagem que vocês veem é o livro, a capa do livro, originalmente de 2022. Bem, alguns comentários sobre essa obra e o porquê, o interesse do Cultura sobre a obra, mas também das questões psíquicas envolvidas nessa personagem. A escritura desse livro, ela trabalha com o humor bastante mordaz, incômodo na maioria das vezes, não é? Porque aponta de uma maneira enxuta e grave, digamos assim, as aventuras de uma pediatra que, vejam só, detesta mães e crianças, algo que parece não condizer com essa profissão. Mas ainda ela despreza qualquer sofrimento materno. As queixas maternas, aquele momento emotivo dessas mulheres, não é? Ela realmente despreza essa condição. Por outro lado, ela assume um certo poder de sabedoria da medicina, como se estivesse acima dos mortais, não é? E durante o parto, palavras da escritora em relação a Cecília, a personagem pediatra, não é? Ela trabalha com indiferença. Ela segue o procedimento como alguém que está seguindo uma receita de bolo, não é? De uma maneira estritamente racional. Bem, há nessa personagem, Cecília, algumas contradições. Embora ela deteste as questões da maternidade e despreze partos humanizados, doulas, ela preza fazer cesarianas. Cirurgicamente é a sua preferência. Então, Cecília acaba se vendo na narrativa envolvida com uma pessoa de quem ela se torna amante. É um relacionamento intrigante, desculpem. Bom, a ponto de este amante ser casado, a mulher engravida e Cecília, a nossa pediatra, vai fazer o parto da esposa do amante, não é? E de uma certa maneira, nesse sentido, ela se apossa dessa
maternidade de uma outra mulher. E uma pergunta que a gente se faz durante a leitura dessa narrativa. Mas por que Cecília quis ser médica? Provavelmente não tanto por amor, mas pelo sossego de ter um pai, não é, que também é médico e que foi um incentivador e, de uma certa maneira, com quem ela se sente segura, não é, na profissão. Só por isso ela se torna médica e pediatra. Ela é uma neonatologista, não é? E em seu ambiente, o que ela vê, não é? De repente, é um outro médico, pediatra, neonatal também, que acaba se tornando querido pela médica-chefe, por todos no hospital e, evidentemente, pelas pacientes, não é? Esse médico é bem oposto à nossa Cecília pediatra. Ele curte partos humanizados, ele visita a casa das pacientes, ele se dá bem com as doulas, coisa que a Cecília detesta. Tudo isso, o fato, não é, de a esposa do amante ter tido um filho e ela ter feito parto. O fato de este outro médico entrar na mesma cena em que ela atua vai virar uma espécie de guerra, é a trama da narrativa. E, nesse sentido, Cecília Pediatra se torna, no sentido literário, uma vilã, não é? Excepcional. E aí, essas características todas nos fazem pensar se há nessa personagem, Cecília, uma pediatra que detesta crianças e mães e maternagem, se ela apresenta alguma psicopatia. Então, alguns apontamentos sobre a pediatra. Ela apresenta falta de empatia total. Ela é antissocial, faltam-lhe emoções, ela tem um desprezo pelas obrigações sociais, ela faz, inclusive, no seu consultório privado, consultas rápidas. Na maioria das vezes, ela encaminha para outros especialistas ou até para outros médicos. Então, algo assim muito estranho. E ela tem uma impulsividade a toda prova, a ponto de cometer deslizes éticos durante, enfim, o uso da sua profissão. Um egocentrismo exacerbado, centrado nela, em sua própria figura, e ela começa a desenvolver mentiras. Quais mentiras? As que se transformam em aventuras. Ela começa a imaginar onde a babá do bebê do seu amante leva a criança, descobre que é perto, ela se faz passar por outra pessoa, ela acaba se envolvendo, não é, com essa babá, claro, dizendo ser outra pessoa. Ela também começa a participar de cursos em que a maternagem é colocada de uma maneira mais humana, em que as doulas participam, e ela faz isso se passando por outra pessoa para poder entender o universo daquele seu concorrente na área. Então, todas essas características nos levam a indagar se realmente Cecília não apresenta uma psicopatia, que é evidente, se Cecília fosse uma pessoa real, poderia ser alvo de uma pesquisa nesse sentido. Bom, eu recomendo vivamente a leitura de A Pediatra, de Andrea Del Fuego, porque vocês terão não só um romance ágil, intrigante, com todas essas nuances de uma
investigação quase policial, com uma personagem com uma vilania excepcional e com estas características que a colocariam como alguém psiquicamente perturbada, principalmente por se tratar, enfim, de uma pediatra que detesta a profissão, detesta a maternagem, não gosta de crianças, exceto esse bebê filho do amante, com o qual ela terá uma relação estranha e bastante perigosa. Deixo aqui as pistas para vocês apreciarem a leitura. E para acompanhar melhor, segue o link do Instituto Legos, um link do meu site e, mais uma vez, recomendando que deixem comentários, que deem like e que acompanhem o nosso trabalho aqui no canal do Instituto Legos. Até a próxima!